Olá, turma! Estamos de volta. Prazer estar com vocês. Nossa quarta videoaula aqui nesta série Competências Socioemocionais e Cultura Digital, a Nova Educação, uma iniciativa da Fundação Aperam Acesita, com o programa Melhoria da Qualidade do Ensino, aqui no canal do YouTube Aperam no Brasil. Então, muito bacana, estamos de volta aí mais uma vez com vocês. E semana passada o tio Paulo estava tão bom, mas tão bom, que eu fiz uma chamada emocional ao final da aula, vocês nem perceberam. Eu coloquei presença para todo mundo, estava tão bom, estava aquele barulho no fundão e tudo mais, mas eu estava com a cabeça tão boa que eu falei, não, vou colocar a chamada para todo mundo, porque hoje realmente eu estou muito bom. Então fiquem despreocupados, porque ó, deu tudo certo na chamada da semana passada. Agora, falando sério, a gente sabe que vocês estão aí no momento de congestionamento digital. Uma live atropelando a outra, muitos compromissos, muita gente aí nos módulos acompanhando os links que recebem ou até fora dele. E o bacana da gente estar fazendo essa formação continuada com vocês aqui no canal Aperam no Brasil são que os vídeos estão todos lá, estão todos no canal, uma forma muito tranquila, então dá também para maratonar em vídeos de formação continuada, né? A gente fica ali maratonando às vezes em série, dá para maratonar também nos vídeos, tá? Então o canal está à disposição, fiquem tranquilos, no tempo certo de vocês, na disponibilidade de vocês, as coisas vão acontecendo e vocês vão ter oportunidade de assistir esses vídeos, combinado? O tema de hoje é volta segura, somente com planejamento pronto. Então nós vamos trocar uma ideia hoje para fechar a instrumentalização de vocês com relação à análise fofa, que nós estamos desde a primeira aula, né? Falamos na primeira e na segunda. E vamos fechar essa questão da análise do ambiente hoje, para que vocês estejam instrumentalizados para poder aplicar isso daí na rede de vocês. Agora, o que é importante ressaltar? Esse planejamento, essa sugestão nossa de planejamento, de preparar esses protocolos de retorno, o estrutural, o sanitário, o socioemocional e o pedagógico, ele antecede justamente a nossa presença nas escolas, o retorno às escolas. Então esse planejamento ele precisa ser feito antes do retorno, e ele também precisa ser operacionalizado antes do retorno. Porque se nós estamos levantando todas as informações, fazendo análise do ambiente interno e externo, tendo todos esses dados disponíveis, montando as estratégias, e hoje nós vamos conversar justamente sobre isso. Qual que é o passo seguinte depois que eu levantei as informações da minha unidade escolar? Qual que é o passo seguinte para definir as estratégias? Isso tem que ser feito antes do retorno presencial. Por quê? Na hora que chegar o retorno presencial, de nós efetivamente irmos para dentro das unidades escolares, tem que estar pronto para receber todo mundo. Para recebê-los, educadores, e para receber a comunidade escolar, né? Os alunos, seus familiares, né? Então todo mundo tem essa tranquilidade. Então esse planejamento e a sua operacionalização antecede o retorno. É importante a gente lembrar isso para que não fiquem dúvidas, né? Ah, quando que eu vou fazer esse planejamento, vou executá-lo, Isso tem que anteceder, ok? Para a segurança de todos. Lembram lá no início qual que é o legado? Segurança. Então nós temos que esse legado segurança esteja já efetivo ali antes do retorno, para que o retorno seja realmente seguro. Ok? Forte abraço hoje para Timóteo, Capelinha, Itamarandiba, Minas Novas, Turmalina e Veredinha. Um salve para vocês, um abraço muito grande e desejamos que estejamos tendo competência aqui de auxiliá-los nesse processo, tá? Nesse planejamento. Estamos à disposição de vocês, inclusive, tá bom? Nós vamos recordar, nós vamos passar alguns slides aqui e vamos conversando a respeito disso. O primeiro slide, nós vamos recordar a matriz fofa.
que é aquela onde vocês levantaram as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, onde vocês estão preenchendo tanto fatores positivos quanto fatores negativos. Esse é o primeiro passo. E construção coletiva. Combinado? Participação de todos. Qual que é o passo seguinte, depois do levantamento dessas informações? Primeiro entendendo, e esse outro slide aqui também deixa muito claro, forças e oportunidades, que são fatores positivos, eles nos auxiliam, eles ajudam no processo. Fraquezas e ameaças, que são fatores negativos, eles atrapalham no processo. Então essa é a primeira visão geral que a gente tem que ter das informações que nós levantamos. O que vai poder me auxiliar e o que pode me atrapalhar. Esse é o primeiro ponto. Tem que ficar muito claro esse entendimento, ok? Tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. O outro, e ele é um slide até que tem umas informações aqui que a gente tem que passar, não tem como. Nós vamos evoluir agora para a análise do FOFA cruzada. O que é essa análise cruzada? Se fazer análise FOFA cruzada é justamente cruzar todas as informações que vocês levantaram para definições de estratégias. Então você coletou as informações na matriz FOFA, você vai ter que cruzar os 4 quadrantes entre eles, e a partir do cruzamento desses quadrantes você definir as estratégias. E nós vamos mostrar aqui como que é esse cruzamento e como que são definidas essas estratégias, definidas conceitualmente, para que vocês possam, a partir da definição deste conceito das estratégias, vocês traçarem de forma mais adequada. Para a análise desse exercício ficar bem completo, tem que se fazer uma pesquisa profunda das forças e das fraquezas, que é o ambiente interno. Porque como é o ambiente interno, fica mais fácil ali coletivamente de levantarmos todas as informações da forma mais fiel possível à realidade de cada unidade escolar. E identificar com a máxima precisão possível, já que está no ambiente externo, está da porteira para fora, as oportunidades e as ameaças. Pode ser que a gente identifique uma oportunidade e ali, durante o processo, vê que aquela oportunidade não era tão oportuna assim. Da mesma forma que a gente pode considerar uma ameaça, superestimar a situação dessa ameaça e durante ali o processo a gente verifica que ela não chega a ser uma ameaça tão contundente que vai comprometer a nossa análise lá adiante ou vai demandar um tipo de estratégia específica para aquele caso que no momento nós achávamos que poderia ser um vetor de maiores dificuldades, tá bom? Então esse que é o processo de construção coletiva que nós estamos conduzindo com vocês. Agora, essa próxima imagem, esse próximo slide, ele já vai mostrar para você a matriz FOFA cruzada, que é justamente o que a gente está falando. Vamos cruzar agora os 4 quadrantes e definir as estratégias. Então, olha lá, você tem um ambiente interno e um ambiente externo, correto? No ambiente interno, você tem uma predominância de pontos fracos, de fraquezas, cruzadas ali com as ameaças, você tem que definir estratégias de sobrevivência. Se no ambiente interno você tem uma predominância de pontos fortes, quando você cruza eles ali com as ameaças, você vai definir estratégias de manutenção. No ambiente externo, se você tem a predominância de oportunidades, você vai traçar estratégias de crescimento. E ainda no ambiente externo, se você tem a predominância, quando você cruza ali oportunidades e pontos fortes, você vai fazer estratégias de desenvolvimento. Vamos colocar mais aqui uma imagem que tem isso em texto conceitual, que fica mais fácil para a gente estar entendendo. Então, olha lá, você foi lá e cruzou suas fraquezas e as ameaças. Então você tem lá a matriz, pega todas as suas fraquezas e junta com todas as suas ameaças. O que você tem que observar? E aí a sua sensibilidade. Ali você tem que fazer uma estratégia defensiva, de sobrevivência. Por quê? Porque se você tem seus pontos fracos cruzados com as ameaças, seus pontos fracos do ambiente interno com as ameaças do ambiente externo, e ambos são fatores negativos,
você tem que ter estratégias de sobrevivência da instituição. Então as estratégias a adotar, elas têm que minimizar ou ultrapassar os pontos fracos. E tanto quanto possível, fazer face às ameaças. Porque se o ponto fraco está dentro da instituição, eu consigo eliminá-lo. Eu consigo administrá-lo de uma forma mais adequada e inclusive eliminá-lo, que é o estado da arte nesse planejamento. Eliminar as fraquezas. Agora as ameaças estão no ambiente externo, você tem que administrar, porque não tem como você ir lá da porteira para fora, no ambiente externo, e tomar decisões que não são inerentes à sua competência enquanto gestor, enquanto liderança. Você pode auxiliar ali, administrar, mas dificilmente você vai conseguir eliminar as ameaças, porque transcende o nosso poder de decisão, as nossas ações. Então as estratégias são estratégias de sobrevivência. Qual que é a outra estratégia, o outro cruzamento? Aí você cruza as fraquezas, ambiente externo, com as oportunidades. Aí as estratégias que você tem que fazer, você tem que elaborar, a estratégia de reforço, estratégia de crescimento da instituição. Desenvolver estratégias que minimizem os efeitos negativos dos pontos fracos e que, simultaneamente, aproveite as oportunidades detectadas. Na maioria das vezes, quando eu tenho um ponto fraco e ele aparece ali muito forte, muito claro no meu planejamento, na minha leitura do ambiente, eu tenho que eliminá-lo porque ele pode ser um entrave para eu aproveitar uma oportunidade que está lá no ambiente externo. Então isso daí são as estratégias, são os cruzamentos, aí você faz o mesmo procedimento que anterior, junta as fraquezas e as oportunidades e vê qual que é a predominância e traça a sua estratégia, ok? Mais um ponto, olha que bacana. Forças e ameaças. Forças ambiente interno, ameaças ambiente externo. Você também faz o cruzamento das informações. É estratégia de confronto, de manutenção. Se eu tenho os pontos fortes da minha unidade escolar, eu tenho que utilizá-los para que eu administre da forma mais adequada as ameaças, os fatores negativos que vêm acompanhando as ameaças que estão no ambiente externo. Eu tenho que tirar o máximo proveito dos pontos fortes para minimizar os efeitos das ameaças detectadas. Então essa é mais uma estratégia que você tem, a estratégia de manutenção. E um outro cruzamento, e aqui é a maravilha, porque você vai cruzar forças, ambiente interno, né? Fator positivo com oportunidades, ambiente externo e também fator positivo. Aí é estratégia ofensiva, estratégia de desenvolvimento da sua escola. Você tem vários pontos fortes e você tem várias oportunidades identificadas, vai para cima, resolve, aproveita. Você tem que tirar o máximo proveito dos pontos fortes para aproveitar ao máximo as oportunidades detectadas. Então, se eu tenho um perfil ali de ponto forte dentro do meu quadro, né? Vocês lembram o exemplo que nós demos lá no início? O meu quadro de funcionários é comprometido. Então, se eu tenho esse ponto forte e a oportunidade que está lá fora, que nós demos como exemplo também, é um processo de formação continuada, então vamos abraçar um processo de formação continuada e fortalecer ainda mais o meu ponto forte, o meu quadro que já está comprometido. Então olha que bacana, aí são estratégias de desenvolvimento. Então é aí que você vai traçar as melhores estratégias possíveis para a sua escola, ó, né? Subir assim como um foguete, porque é tudo ponto forte ali. Então, relembrando, aqui é a matriz fofa cruzada, mais uma vez para a gente memorizar. Então tá ali as estratégias de sobrevivência, que são as ameaças com os pontos fracos, as estratégias de manutenção, que são as ameaças cruzadas com os pontos fortes, as estratégias de crescimento, que são as oportunidades cruzadas com os pontos fracos, e as estratégias de desenvolvimento, que são os pontos fortes cruzados com as oportunidades. Então é desta forma que a gente precisa estabelecer as estratégias, depois de fazer esses cruzamentos, primeiro o levantamento das informações e depois o cruzamento. Então por que nós estamos sempre ressaltando a necessidade
de ser um trabalho coletivo. Porque chega na hora da estratégia, das definições das estratégias, tem que ser uma ação coletiva, porque são várias cabeças ali, são vários olhares. Vai te permitir ter um número maior de estratégias e, consequentemente, as suas ações serem mais assertivas. Então, daí a importância de ser uma construção coletiva e de uma forma muito tranquila, né? Isso tem que ser feito também de peito aberto. A gente não pode ter vergonha ou qualquer tipo de receio com relação às nossas fraquezas. Em momento algum, a gente tem que ter autocrítica. Eu tenho um ponto fraco, a minha instituição tem um ponto fraco. Vamos resolver qual que é esse ponto fraco. Eu tenho uma ameaça lá fora. Quer ver uma ameaça constante? A baixa participação das famílias no processo de ensino-aprendizagem de seus filhos. Isso é uma ameaça, é uma constante no dia a dia das escolas, mesmo antes desse processo pandêmico. E a gente sabe que tem muitas escolas que até já sabem quais que são as famílias que vão participar e quais que vão deixar um pouco ao desejar. Por quê? Porque nós deixamos que a nossa cultura escolar nos levasse a preconceitos com relação a isso e não tivéssemos uma estratégia definida para lidar com isso da melhor forma possível. Tá vendo como que vai passando os anos e a gente vai acostumando? Vocês já viram aquele negócio? Eu vou usar o meu sobrenome, porque meu sobrenome é Silva, né? Eu sou da dinastia Silva, minha família. Então você vê lá, você vê um aluno, o que a gente escutou demais já na escola? Ih, aquele ali, ó, é dos Silvas. Ih, é da família dos Silvas. Tio não aprendeu, pai não aprendeu, a mãe não aprendeu. Esse menino não aprende, não é da família dos Silvas. Como assim? A gente está comparando a geração do pai, que a gente sabe que era um outro contexto, com a do filho, para dizer que os Silvas de tal localidade não adianta que eles não aprendem. Então é aí que a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível essas estratégias. Espero que esteja claro. Se não estiver também, vocês podem nos procurar que a gente envia o material para vocês através do e-mail para ficar mais claro, mais conceito, mais escritas e tudo mais para vocês estudarem. Combinado? E como que é agora o passo seguinte? Vamos entender, né? Que nós estamos aqui conversando com vocês sobre planejamento. Esse ano é um ano de transição, né, nos municípios, porque é ano eleitoral. Correto? Nós já direcionamos o nosso planejamento para o legado da segurança. Então, para que essa transição ocorra da forma mais tranquila possível, a oportunidade que está nos sendo dada agora é justamente de fazer um planejamento da melhor maneira possível, o mais detalhado possível e que a sua gestão à frente da unidade escolar entregue isso nesse processo de transição, né, para que você tenha o registro daquilo que foi feito nesse ano de 2020, que está totalmente atípico. Olha a importância do planejamento, a importância de você montar um plano de estratégias, a importância de você fazer uma construção coletiva. A educação, ela não para. Mudam-se as gestões, às vezes tem as eleições nas escolas ou as indicações, depende da característica de cada município ou da troca de um governo do estado que tem ali os seus processos, né, de eleição dos diretores nas escolas, já muito claro, né? E isso não para, então isso vai acontecendo. Isso sempre acontece, sempre tem essa transição. E o público está ali, os alunos estão ali, a comunidade escolar está ali. Estão se trocando as peças-chave na gestão, mas eles continuam ali, é sequencial. Vocês lembram, né, que agora com o currículo e a BNCC, o que deixou de ser uma nomenclatura utilizada? Então, linkando com a aula anterior, no planejamento, vocês lembram da lição de casa? Lá montar a comissão, né, a comissão municipal, os grupos de estudo, as sugestões que nós demos para trabalhar o currículo socioemocional junto às famílias, junto aos alunos, com aquelas perguntas-chave, as cartinhas, o diário, lembram daquilo? Aquilo é fundamental para você entender aonde eu vou encaixar aqui, qual é a estratégia a partir desse retorno que eu estou tendo da comunidade escolar, das famílias, dos lares dos alunos, aonde eu vou encaixar aqui? O que eu estou identificando do ponto de vista socioemocional? Ou às vezes até do ponto de vista também pedagógico.
Como que está a escrita daquele menino? Você já vai avaliando. Então vocês veem que uma coisa vai puxando a outra. A gente vem ali, vídeo 1, uma lição de casa, vídeo 2, evoluímos na lição de casa, vídeo 3, evoluímos mais ainda, vídeo 4, estamos fechando as 4 lições de casa para dar a instrumentalização do nosso planejamento. Esse entendimento que a gente tem que ter. Então, primeiro, as primeiras coisas, sempre do micro para o macro, simples assim. É essa caminhada que a gente tem que ter para ter segurança na hora da retomada. Esse planejamento precisa ser feito com antecedência, porque ele vai permitir que nós deixemos um legado de segurança e que deixemos também um planejamento pronto para esse momento de transição, para facilitar a vida do meu colega que vai estar ali assumindo a direção do processo ou contribuindo de uma outra forma no processo também, ok? Então é importantíssimo, né, que tudo isso seja realizado, né? E na próxima videoaula nós vamos ter assim um negócio muito bacana também, que é de dicas para a gente trabalhar outras situações que estão diretamente ligadas ao planejamento, à operacionalização do planejamento. Então isso tudo tem que estar pronto. Porque às vezes você se pergunta, eu vou fazer o planejamento e tudo mais, e aí? E na hora de operacionalizar? Nós vamos tratar disso nas próximas videoaulas. Então estamos naquela crescente que nós falamos desde o início. Então vamos aproveitar os recursos que já estão disponíveis e nós vamos falar desses recursos também na próxima videoaula, para que o nosso planejamento fique o mais completo, o mais confiável possível e que nos permita uma operacionalização dentro da realidade de cada unidade escolar. Combinado? Estão gostando do tio Paulo? Tio Paulo ele é meio sério, o tio Paulo às vezes ele fica assim meio bravo, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que tem hora que eu, dou uma sapecada mesmo, mas a coisa é assim, gente, porque a gente ama a educação. A gente não pode ter essa responsabilidade de vir aqui conversar com vocês e não falar das realidades, não procurar passar um pouco da experiência que a gente tem com vocês, compartilhar essa experiência para que as coisas sejam feitas da forma mais tranquila e mais adequada possível nesse momento de grande desafio. Então, para que isso aconteça também, essas informações precisam chegar o mais longe possível. Então, compartilhem esses vídeos, façam seus grupos de estudo, utilize esse material, está no canal Aperando Brasil, disponível. Teve um comentário esses dias que eu achei fantástico, a pessoa falou, estou revendo o vídeo, olha que bacana. Ela assistiu o vídeo, passou um determinado tempo e foi lá rever, para aprimorar, para anotar no seu caderno de formação continuada aquela dúvida que ficou. Então isso que é bacana, essa que é a oportunidade que está nos sendo dada e essa oportunidade que a gente quer contribuir com vocês da melhor maneira possível, ok? Aguardamos vocês na próxima semana aqui no canal Aperando Brasil. Compartilhem em seus grupos aí, que a gente sabe que toda escola tem seus grupos de WhatsApp, suas formas de se comunicar, tem módulos que vocês podem levantar esses temas, então tem um monte de coisa bacana que dá para fazer juntos aí e de forma coletiva. Combinado? Um forte abraço para vocês. Até a próxima semana e estamos juntos. E lição de casa tá passada. Isso aqui é a sequência. Combinado? Forte abraço e tudo de bom!